Então você casou com uma pessoa que teve envolvimento com drogas. Sim. E foi muito difícil, porque eu era novinha, eu era uma pessoa assim, eu era a nerd da família, né? Sempre fui estudiosa, toda certinha. Quem imaginaria, né? Eu casando com uma pessoa assim que tinha uma vida assim, torta, né? Mas ninguém imaginava. Ele era uma boa pessoa, apesar de todas as coisas, né? Era amoroso, tudo, mas ele nasceu nesse lar, né? Que não teve como ele mudar, assim, não tinha estrutura, né? Porque ele tinha que cuidar dos irmãos e ele teve que fazer coisas ilícitas. Bom, foi muito sofrido para mim, tá? Porque eu passava noites em claro, né? Porque eu não aceitava isso, né? E era difícil. Então, eu tive minha filha, né? Ela era bebê, né? Ainda. Foi quando me chamaram, aí me convidaram para ir na igreja. Aí a gente vai na igreja para quê? A gente quer mudança, quer que mude alguma coisa na sua vida, né? Então, basicamente, você foi na igreja porque você estava nesse casamento. Sim. Nesse casamento difícil, onde tinha uma pessoa que até era amorosa, em partes responsável, mas tinha esse outro lado irresponsável, Sim. que era uma pessoa com problemas com química, né? Sim. Então, você foi para a igreja nesse contexto de vida seu. Sim, aí eu comecei a fazer campanha, né, buscar, né, o Senhor, e ele foi liberto. Ele foi liberto. Mesmo que ele continuou na vida, assim, errada, né, na vida, como se diz, fora da lei. Fazendo coisas indevidas, mas das drogas ele foi liberto. Ele foi liberto e da nunca dependência mais. Química. Ele... Nossa, então isso daí foi incrível para mim, né? Porque isso daí foi um grande milagre que me fez mais aumentar minha fé ainda, né? E a luta foi, a partir do momento eu comecei a buscar para a libertação dele, né? Foi muito difícil para mim, né? Porque quantas vezes eu fui na igreja sozinha e ele não ia, às vezes ele ia, tal, mas ele não mudava, não teve um encontro, né, real com Deus. Fabi, e dentro desse casamento que você teve, né, que eu já ouvi muito vocês dizerem, ele não era uma má pessoa em si, né, o que ele fazia que estava errado, né, dentro do padrão da sociedade não estava certo, mas ele era uma boa pessoa no nível de cuidar bem de você, da sua casa, da sua família. Foi um casamento difícil por conta dessa dependência que ele teve, né? O que você hoje daria de conselho a essa pessoa que provavelmente talvez esteja num casamento e tem essa pessoa com dependência química? Qual é o conselho que você dá? Eu não tive essa experiência nesse nível de ter um relacionamento assim, né? Porque sabemos que não é fácil, né? Qual foi, quando você olha para trás, na época que você era casada com teu ex, o que você vê assim que dá para você ministrar alguém? Qual é a ministração que você daria para uma mulher que talvez você encontraria ela hoje passando talvez o que você estava passando lá atrás? Bom, gente, eu preciso... bom, eu vou falar do que não fazer também, né? Também foi difícil para mim, né? Até eu criar uma sabedoria, né, em Deus, né? Porque a gente, sabe, quem passa por isso, a gente briga, a gente se desespera, a gente ataca a pessoa, porque a gente fica nervosa. Quantas vezes eu pegava, gritava, corria atrás, ia atrás com o meu cunhado de moto, entrava em lugares que nem é lícito falar para buscar ele, porque quando a gente é dependente, a gente perde tudo a nossa, como é que chama? A nossa essência, né? E a dignidade. A nossa dignidade. E quem passa por isso sabe muito bem.
E eu entrei em lugares para resgatar ele. Eu fui criar uma leoa, sabe? Porque ele não tinha a mãe dele presente. A mãe dele ficou muito tempo, assim, né, no cárcere, porque ela fazia também coisas erradas. Ela era traficante, né? Ela era traficante, então eu tenho que falar isso. Então ela estava presa, né? Por conta, né? Ela teve lá os motivos dela e tudo mais. Então, eu ia em lugares terríveis mesmo, porque eu assim, eu acho que eu peguei, eu acho que eu tomei o posicionamento de mãe dele, né? Eu sentia isso, né? Então, eu resgatava ele, ia atrás de vários lugares, jogava coisa quando vinha, fora não. E eu via, gente, que agredir, ir pra cima, ó, cuidar, tudo bem, mas às vezes a gente tem um posicionamento errado. E eu vejo assim, a gente tem que tratar com amor. Na verdade, a gente tem que tratar com amor. Ter muito cuidado nas palavras, que a gente acaba amaldiçoando. A gente acaba falando coisas que no mundo espiritual hoje eu entendo que a gente não deve falar. Por conta da raiva, por conta do desespero, a gente fala muita besteira. E a gente tem que tratar com amor, buscar a Deus, porque sem Deus e o Espírito Santo que te dá sabedoria, né? Porque já que você está nesse casamento, vamos fazer tudo para dar certo, desde que não tenha violência, que daí já é uma outra questão, né? Que Ele nunca te bateu, nunca não, foi violento com você, não, mesmo estando nas loucuras dele? Não, nunca foi violento, nunca. Ele era muito amoroso. Mas eu vejo que muitos posicionamentos meus, sem sabedoria, acabou atrapalhando muito, né? De falar coisas pesadas, né? Como todo mundo que tem um dependente químico faz, ou um alcoólatra, ou seja, drogas, faz isso, né? E hoje o conselho que eu dou para você que ainda não casou, para você, mulher, jovem, que esteja se envolvendo com alguém que é do crime, que é ou viciado em alguma coisa, não faça. O preço é grande. E ainda mais, a gente não está preparado, né? Hoje eu vejo assim, a gente precisa primeiro cuidar da gente, a gente precisa encontrar Deus em primeiro lugar, se encontrar nossa identidade para depois se relacionar com outra pessoa. Porque quando eu me casei, na verdade eu me casei assim porque eu queria sair da minha casa. Você se casou com a motivação errada. Sim, eu queria sair da minha casa, eu quero ter minha casa, por isso eu vou sair daqui, eu não aguento, meus irmãos, a gente briga muito. Briga de irmão, em todo lugar tem. Mas a gente quer ter o nosso canto. Eu vi a oportunidade, eu gostava dele, né, e Só que você não pesou, né? não pesei nada disso, a família que ele veio, a estrutura familiar. Igual a gente ensina na igreja, né? Gente, para você escolher alguém, você tem que olhar isso. Sim. E a gente hoje ministra para os jovens como que você deve escolher uma pessoa, né? Então você não teve essa orientação, Sim, acabou escolhendo uma pessoa, né? Sim. Que teve um fundamento de vida totalmente diferente do seu, e nisso acarretou todos esses problemas para você. E a gente acha assim, a gente pode mudar, a pessoa vai mudar, vamos, né? O erro das mulheres de hoje, quando encontra uma pessoa assim, quando tá na igreja e se relaciona com alguém do mundo, né? Alguém que é diferente, que não tem a mesma fé, porque tá no mundo é difícil, é um jugo desigual. E você não sabe se aquela pessoa vai mudar. A gente fala, não, eu vou mudar aquela pessoa. Gente, ninguém muda ninguém. Ninguém tem esse poder de mudar. É só Deus. Então, se você pode escolher ainda, se você ainda não entrou num relacionamento assim, não faça isso. Porque você fala assim, eu vou aguentar, eu tenho que passar por isso, vai dar certo. Gente, o preço é alto. Pode ser que dê. A gente não sabe, né? Mas o preço é alto. O preço é alto.